programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Lúcio Alcântara, mas nós queríamos conversar aqui sobre a trajetória do Dr. Valdemar Alcântara e Silva, que completaria 100 anos no dia 12 de abril de 2012. A trajetória política de Valdemar Alcântara começou nos finais dos anos 40, quando o Brasil saía do Estado Novo. Foi deputado estadual por 2 mandatos, foi também deputado federal, senador e governador do Ceará. No Senado, o médico Valdemar Alcântara denunciou as precárias condições sanitárias do país e chamou a atenção para a importância da medicina preventiva. Integrou a Comissão de Saúde e presidiu a Comissão de Segurança Nacional e Assuntos Regionais. Lutou pela obtenção de recursos públicos para resolver problemas como mortalidade infantil, epidemias, endemias crônicas e desnutrição. Por sua atuação em favor do seu estado e de sua região, ficou conhecido como o advogado do Nordeste. Já no primeiro discurso no plenário do Senado, Valdemar Alcântara ressaltou a necessidade de mais atenção ao Nordeste e sugeriu uma nova política desenvolvimentista. Em outro pronunciamento, em 1970, defendeu o aproveitamento do Rio São Francisco como forma de redimir o polígono das secas. Valdemar Alcântara também foi secretário de Saúde e de Educação do Ceará, fundou e presidiu o Instituto do Câncer e o Instituto dos Cegos do Estado. Fundou a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde lecionou sobre doenças tropicais e infecciosas. Foi ainda presidente da Academia Cearense de Medicina e da Sociedade Cearense de Cardiologia. Doutor Lúcio, gostaria que o senhor falasse um pouco, e do doutor Valdemar, assim, na visão e do garoto que mais tarde se tornaria médico. Ele foi um exemplo para você seguir como seu pai. Como é que você tinha essa convivência com o seu pai? Olha, eu devo dizer que a sua síntese está muito abrangente, não é? Ele realmente teve uma vida muito polimorfa, porque desenvolveu muitas atividades, algumas inclusive fora da área, vamos dizer assim, profissional dele, porque ele foi também diretor do Banco do Nordeste durante um certo tempo, e ele realmente teve uma vida muito dedicada à comunidade, não é? Não só participando, fundando instituições, ocupando cargos, ora por eleição, ora por nomeação, ora em sociedades beneficentes, como o Instituto do Câncer, o próprio Instituto dos Cegos, ali na Bezerra de Menezes, de tal sorte que ele, no meu modo de ver, influiu sobre a família muito pelo exemplo. Em nenhum momento eu me lembro nem de que ele tenha orientado, por exemplo, a minha vida para a política ou para a medicina. Foram coisas que se deram naturalmente. Não houve nenhuma, pelo menos eu não percebi, né, uma deliberação dele, dizendo, você vai ser político, você vai ser médico. As coisas foram acontecendo. Acho que a principal influência dele na formação dos filhos, das minhas 3 irmãs e minha, foi sobretudo pelo exemplo. Mas você acha que aquelas ideias que ele tinha de sempre pensar no Nordeste, de soluções para o Nordeste, isso aconteceu ou ficou muito a desejar ainda? Olha, eu acho que é o seguinte, ele tinha uma ligação muito forte com a terra. Ele era um homem, foi estudar fora, na Bahia, porque não tinha aqui faculdade de medicina, né? Depois viveu em Brasília como senador, viajava frequentemente em função dos cargos que ele tinha para o Rio, para outros estados, mas era um homem muito apegado à terra. A vida rural tinha um componente muito forte nele. Me lembro que ele chegava aqui, às vezes do Senado, já do aeroporto, e ia direto para a fazenda que tinha ali no Trairi e outra no município de Tejuçuoca. Então, eu me lembro também, quando éramos crianças, primeira chuva que dava, chuva forte, vamos dizer assim, marcando o início do inverno, como nós dizemos aqui,
a estação chuvosa, jogava todos os filhos dentro do carro e a minha mãe, e íamos para São Gonçalo tomar banho de chuva, ir para o riacho, que estava correndo, tomar banho no rio, e assim por diante. Então, e há uma consciência social que marcou toda a sua atuação. Se nós olharmos como médico, como deputado, como senador e outras funções que ele exerceu, sempre essa preocupação social com os mais pobres, com as pessoas mais carentes, mais necessitadas, com a saúde, com a educação, com o desenvolvimento do Nordeste. E ele fez um trabalho, foi até reeditado agora, por ocasião do centenário dele, junto com o senador Virgílio Távora, o senador Dinarto Mariz, foram sobretudo esses três, se chamava COSEN, Comissão Coordenadora de Estudo do Nordeste, que foi, à época, um diagnóstico muito bom do Nordeste e que propôs várias linhas de atuação dos governos para melhorar a condição de vida do nordestino, principalmente do semiárido. Você acha que, por exemplo, essa história que é muito antiga da ideia da transposição do Rio São Francisco aqui para o Ceará, isso já era uma ideia que ele gostava e que ele divulgava muito? Ele era muito preocupado com a questão da água, né? Eu não posso precisar exatamente a questão específica da transposição, mas ele era uma pessoa muito preocupada com essa escassez da água, né? Que é um problema nosso no semiárido, hoje muito menor do que foi naquela época, mas o uso racional da água, a irrigação para produzir e assim por diante. E essa ideia é uma ideia muito antiga, do Marcos Macedo, que era um cratense, né? Já levantou pela primeira vez há muitos anos a ideia da transposição, que agora parece que estamos caminhando para chegarmos lá. Mas a ideia da carência de água, da escassez da água, era sempre uma coisa que estava muito presente no espírito dele. E esse gosto que você tem pelos livros, esse amor, essa paixão que você tem pelos livros, isso também foi herança do seu pai? Bom, eu acho que sim. Ele tinha uma biblioteca que não era assim tão grande, mas tinha aquela... Desde menino eu me lembro que ele tinha uma sala onde ele sentava para escrever, para estudar, para ler, e chamava gabinete, nós chamávamos. E quando morávamos na Avenida Bezerra de Menezes, número 549, a casa está lá hoje ainda quase que sem alteração, ou com poucas alterações, eu ia à tarde, eu estudava pela manhã, e à tarde eu me deitava lá no sofá que tinha e lia bastante, né? E naquela época havia muito costume de se vender coleções. Havia a Jackson, né? A Zé Olímpio. Então, ele comprou muitas dessas. Machado de Assis, eu me lembro, 31 volumes, o Zé de Alencar, Júlio Verne e outros mais. Fora, tinha muita coisa do Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz, literatura também estrangeira, Júlio Verne, e eu li bastante, lia muito. Então, fui criando o hábito da leitura ali, a partir mesmo do que já estava lá e do que ele lia, não é? Aí depois você continuou... Claro, aí eu continuei e hoje tenho realmente um acervo bastante grande, mas que não para de crescer. E aí nós vamos lendo como podemos, mas também tendo um amor mesmo ao livro, até o livro como objeto, como alguma coisa que tem algo de visual, né, de tátil também. Então. E por que de repente, o médico Lúcio Alcântara resolveu se tornar político? Olha, eu tinha uma convivência grande, assim, em casa, com políticos desde criança, porque
Meu pai presidia o PSD, presidia partidos políticos, foi deputado, como você já disse na introdução, foi senador. Então havia muitas reuniões políticas lá em casa, que era uma casa que se prestava muito isso. Ali na Bezerra de Menezes, volto a dizer, era uma casa em U e que tinha o modelo daquelas casas espanholas, um pátio, não é, interno, muito grande, e tinha até simulava um poço, né? E aquilo se prestava para aquelas grandes reuniões. E eu acompanhava algumas das viagens que ele fazia, não é? Viagens políticas, comícios, etc. Estreiei no Palanque, era menino, num comício em Quixadá, me lembro bem disso. E depois nós íamos muito aqui para São Gonçalo, férias, e os feriados mais prolongados. E lá a família do meu pai, meus avós e tios, tinha uma intensa atividade política. Então me envolvi também com aquilo, aqueles preparativos para as eleições, alistar eleitor, fazer realistamento, quando se introduziu, por exemplo, a fotografia no título, e comícios, e etc. E então fui participando daquilo, mas eu não tinha, assim, vamos dizer, já uma deliberação, uma decisão de entrar na política. Isso também foi se dando naturalmente, é tanto que a minha mulher, Maria Beatriz, sempre diz: você me enganou, porque disse que ia ser médico, ia fazer uma carreira universitária, que eu entrei para ser professor da Faculdade de Medicina, só que o destino, vamos chamar assim, ou as circunstâncias, ou alguma coisa que já estava, vamos dizer assim, dentro de mim, terminou me levando pelo caminho da política. Mas eu tenho uma curiosidade. A quantidade de médicos políticos que existe é um negócio extraordinário. Diz que todos nós temos um pouco de político, mas o médico é um político por excelência? Olha, eu até fiz uma conferência um tempo desse, num congresso que houve aqui de História da Medicina, e fiz um levantamento, um esboço, um estudo sobre a medicina e a política. E tem algumas interfaces, algumas ligações, porque a medicina aproxima muito, o exercício da medicina aproxima muito o médico do povo, da população, né? E até alguns anos atrás não tinha sistema único de saúde, como tem hoje, por precário que seja, mas isso também não elimina essa ligação que o médico tem com a comunidade. Então, e a consciência social, a compreensão das limitações que o próprio médico tem para exercer a sua atividade profissional, eu acho que tudo isso termina levando o médico a ingressar na política. Fora outras relações que a medicina pode ter com a política, a medicina, por exemplo, a serviço do poder, e muitas vezes a serviço sujo do poder. O meu exemplo é o nazismo, não é? Quando alguns médicos, inclusive alguns famosos, foram colocados a serviço do poder para teorias eugênicas e perseguição aos judeus, tudo aquilo. E na Rússia, na União Soviética, o uso da psiquiatria pelo poder, para confinar, para, vamos dizer assim, internar os dissidentes políticos a pretexto de que eles eram pessoas desajustadas psicologicamente, mas era tudo uma questão política. Então, a medicina tem essa interface com a política, da mesma forma que nós temos, muitas vezes, o uso indevido da medicina para ganhar posição política. Porque todo mundo sabe que o médico, hoje até menos, porque as pessoas estão melhor informadas, tem uma
tem aí hoje a internet, mas ainda o médico tem um certo poder sobre o seu paciente, não é? Então, às vezes ele pode usar isso, termina usando isso de alguma forma para a política. Ou, como existe hoje, a imprensa de vez em quando denuncia, uma coisa que é eticamente condenável, o uso das ligações de trompa, né, em troca de voto, etc. Quer dizer, isso é uma coisa condenável. O médico entrar na política porque a população o vê como um benfeitor, como um humanista, tudo bem. Mas ele se valer de determinados procedimentos, determinadas técnicas, que nem sempre estão dentro da melhor prática e da ética médica, para captar voto, é uma coisa que o próprio Código de Ética Médica condena. Agora, significa dizer que um médico, que quando ele, por exemplo, nós vamos ter uma eleição agora, então se o candidato, se o vencedor for um médico, isso significa dizer que ele vai ser melhor administrador? Não, principalmente para a medicina, vai ser bom para a saúde? Não. Nós tivemos, por exemplo, um ministro da Saúde, que foi um dos melhores, que foi o Zé Serra, que de medicina a única coisa que ele sabia é que ele gostava muito de remédio, tomar remédio. E ficava acordado até de madrugada, né? Mas não tem nada a ver. Não tem nada Hoje a ver. nós temos diretores de hospitais que não são médicos. O médico até não tem muito boa fama de administrador, não. Claro, não é regra geral. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, foi um dos melhores presidentes que nós tivemos. O que é difícil hoje, e foi menos no passado, mas hoje é muito difícil, é você conciliar o exercício da medicina com a política. Por quê? A medicina é muito absorvente, é muito exigente, a tecnologia está em constante mutação, e a política, então, nos fala. 24 horas por dia é pouco para um político. Então, quem lê a biografia do Juscelino, vai ver um episódio em que um dia ele chegou até, acho que foi depois de operar, um escritor e um bibliófilo muito reconhecido, que é o Eduardo Frieiro, mineiro. Depois de operar, ele chegou no vestiário, tirou a bata, dobrou tudo, aí falou para a pessoa, a enfermeira, eu hoje encerrei a minha atividade médica. Não é possível mais conciliar a medicina com a política. Então, corre o risco de ser mau médico ou mau político, né? Mas muitos insistem porque veem nisso também uma forma de manter o seu prestígio junto à comunidade. Mas, às vezes, faz uma medicina de pouca qualidade. E por que hoje a população encara que os políticos têm pouca qualidade? É quase assim, se você... O político está sofrendo essa guerra? Um pouco não. Uma boa parte disso é culpa dos políticos mesmo. Que há políticos que se comportam de maneira reprovável, né? A política é uma das coisas mais nobres que existe. Não existe, uma sociedade não funciona sem a política. Não é possível funcionar sem a política. Agora, os políticos é que muitas vezes se comportam mal. Como hoje, cada dia mais aumenta a informação, a transparência do comportamento, da conduta do político, o julgamento vai ficando mais rigoroso, a população vai ficando mais exigente. E eu sempre digo, dou esse exemplo, repetindo, tem muita coisa que eu faço porque sou político e tem muita coisa que eu não faço porque eu sou político. Na hora que eu deixar de ser, eu posso fazer determinadas coisas ou deixar de fazer outras, porque eu não tenho mais aquela visibilidade pública que o político tem. Então, eu tenho mais liberdade de agir, não é?
E, por outro lado, muitas vezes as informações também são dadas de maneira meio capciosa. Eu acho que a liberdade de imprensa é um valor, vamos dizer assim, insubstituível, que não pode ter a menor restrição sobre ela. Mas muitas vezes... A liberdade do pensamento, né? Exato. Mas muitas vezes se incorre em excessos, em exageros, em meias verdades, que vão corroendo o prestígio do político. Doutor Juliano, o doutor Lúcio, eu fico meio impressionado como o político não aprende uma coisa que eu acho que ele deveria aprender: usar telefone celular. Sabe por quê? Porque antigamente o telefone, ele tinha uma... Era na parede, né? Aí depois ia pelo fio, ia lá para a operadora e a turma ainda grampeava, né? Então hoje a turma fala tudo no telefone celular e fala coisas que não deveriam falar. Será que o político, quando vai falar no celular, ele não tem esse discernimento? Porque não tem jeito. Falou no ar e está no ar, né? Hoje em dia é muito difícil esse sigilo nas comunicações, né? Não tem. É impossível. Eu, por exemplo, tenho consciência disso. O telefone meu deve estar grampeado. O meu e-mail, muitas vezes, eu percebo que alguém entrou e copiou e usou alguma mensagem minha. Então, é lamentável, porque isso é uma coisa que devia ser preservada, né? São coisas muitas vezes privadas, de caráter pessoal, não tem nada nem a ver com a política. Mas não é só o político, não. Hoje o grampo está aí para interceptar todo tipo de conversa de alguém negócios, espionagem industrial, litígio comercial, até questões de entre casais e famílias. Então, esse é um mal do século, né? É verdade. Doutor Lúcio, nós estamos nos aproximando aí de uma campanha política. O senhor espera que essa campanha política seja pelo menos decente e para que o eleitor saiba melhor escolher? Ou o senhor acha que nós vamos ter uma campanha muito dura? Todo o início é marcado por declarações sobre propostas, bons princípios, programas de governo. Uma beleza. Mas, se não os candidatos, mas seus seguidores, suas organizações de campanha, terminam muitas vezes se empenhando numa guerra onde há pouca ética, né? Pouco respeito aos candidatos, à vida dos candidatos, a gente até, às vezes, em aspectos de natureza familiar, não é? Mas isso é bom? O eleitor gosta disso? Diz que não gosta, mas eu desconfio que termina gostando. Há uma espécie de um sadismo, talvez, em ver essa coisa, sabe? Isso não tem nenhum dado para afirmar isso. Mas eu tenho minha desconfiança de que não é indiferente, termina prestando atenção a isso. E quando o doutor Valdemar Alcântara era político, é diferente da política da época dele para a política de hoje? Eu tenho muito medo de dizer essas coisas, que às vezes parece saudosismo, parece uma coisa nostálgica, mas eu acho que em muita coisa a política mudou para pior. Uma delas é gasto. Naquela época não havia isso, isso começou em 1950 aqui no Ceará. Foi quando começou a haver a influência do poder econômico. Havia uma influência, vamos dizer assim, dos chamados coronéis, do sertão, os grandes proprietários rurais, mas o dinheiro mesmo entrou a partir de 1950. Mesmo meu pai foi vítima disso. Perdeu uma eleição para deputado federal, ficou como primeiro suplente, quando tinha sido o estadual mais votado. Mas foram ali em cima de 2, 3 municípios, e ele terminou perdendo a eleição para deputado federal. Agora, e um outro aspecto, havia mais solidariedade, acho que havia um pouco mais de espírito público. Política virou um negócio. Claro, há exceções,
mas, de uma certa forma, há uma deterioração dos costumes políticos. Eu acabei de ler o livro do Lira Neto sobre Getúlio e tem uma parte que eu acho muito interessante quando ele foi assumir o Senado, certo? Que ele teve como senador, não foi o Senado, foi quando ele foi ministro da Fazenda. Do Washington Luiz. Certo? Do Washington Luiz, aí ele teve um carro oficial, mas ele se mudou, que ele morava numa casinha, aí se mudou, aí ele caminhava 200 metros a pé com os filhos, colocava o filho no bonde para ele pegar o carro oficial, porque ele achava e que o carro era oficial, não era a serviço do filho dele. Exatamente. Estava um pouco diferente hoje, né? Tá. Aí vem essa ideia de mordomia, a ideia de... E aquela coisa que eu acho errada de criar, para não se desgastar com a opinião pública, começar a criar artifícios que são remuneração indireta. Por exemplo, passagem aérea. Eu acho que, não, no meu tempo, era 4 passagens para o Estado, e sendo que 2 podia ser via Rio de Janeiro, uma coisa assim. Mas tinha uma passagem para o Rio sempre, não tinha? Via Rio, ou era para o Rio, uma coisa assim. Eu acho que devia ser feito, como parece que é em alguns países. Está aqui um passe para você viajar de graça. O parlamentar, federal, deputado federal e senador. Você pode viajar à vontade. Está aqui o seu passe. Avião, trem, ônibus, o que quiser. É um passe para livre. O parlamentar. É um passe livre. Um passe livre. Por quê? Eu, frequentemente, como senador, era chamado para ir fazer palestra em outros estados, isso, aquilo outro. E o eleitor, por sua vez, fica pensando que você tem que 4 passagens, ele vai rir. Acha que você tenha muito mais. Então, pede a passagem, se você não der, ele fica insatisfeito. Então, tinha que acabar com essas coisas. E deixar só aquilo que é indispensável para o exercício do mandato. Telefone. Eu acho que tem que ser livre. Claro. Tem que poder ligar para poder atender o eleitorado. Porque hoje é muito diferente. Quando o deputado se elegia em 47, 50, ele ia para o Rio de Janeiro, só voltava no recesso. Em julho, ou talvez só no fim do ano. Agora, vai na quinta, vai na terça, está voltando na quinta de noite. Aí reclamam que o deputado não para lá, os daqui reclamam que ele não vem aqui. Olha, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Também a mentalidade do eleitor tem que mudar. Por quê? Muitas vezes são pobres, querem o quê? É o tijolo, é a telha, é para fazer a casa, se tiver uma condição melhor, é uma bolsa para o filho, se outro quer a transferência, quer que ele passe no concurso, mas não vá para onde ele foi, vá para outro lugar para ficar perto do pai, da mãe, da mulher. Então, ele tem uma série de demandas sobre o político, que o político termina, para sustentar a sua popularidade ou sua viabilidade eleitoral, indo para atender. O seu Zé da Bodega não tem um tostão, ele só tem aquela bodega dele, é dali que ele vive, ele não compra nem o feijão, ele tira um pouquinho daquele saco para fazer a porção dele de feijão, não sabe nem quanto é que ele gasta, ele pode se tornar um político? Ele tem chance de ser eleito? Pode. E tem exemplo, de vez em quando, desses fenômenos. Você lembra do deficiente eficiente? Foi vereador aqui? Lembro. Teve uma votação fabulosa. Era uma pessoa humilde. O Fernandes, me dava muito com ele. O Tiririca seria um exemplo desse? O Tiririca seria um exemplo desse? O Tiririca também. Mas embora o Tiririca já tivesse, acredito que já tivesse um certo patrimônio, né? E uma visibilidade. Mas é isso. Então hoje o que é? Ou é o político, ou esses que estão tendo essa votação, assim, são os que estão na mídia, na televisão, hoje principalmente na televisão e no rádio, não é? Sobretudo aqueles que estão ligados a esses programas policiais, ou outro tipo de programa popular, e, às vezes, os corporativos.
pertencem a uma determinada categoria profissional, né? Então, mudou a composição do parlamento, mudou bastante, em função dessas alterações que ocorreram na sociedade. Daí, pessoas até que podem ser muito modestas do ponto de vista financeiro, ganham a eleição, às vezes com votações surpreendentes. O problema é se eles se sustentam depois, porque muitas vezes é um fenômeno de uma única eleição. Com certeza. Muitos artistas foram para lá e não voltaram mais. Doutor Lúcio, nosso tempo está chegando ao fim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, que o seu pai tenha dito para você que serviu como exemplo para a sua vida. Olha, um exemplo assim na conduta, né? Você tem uma conduta firme, uma pessoa que tem caráter, né? Que pode entrar e sair em qualquer lugar sem ter que baixar a cabeça. Pode haver uma divergência política, ideológica, às vezes também uma questão de simpatia pessoal, mas respeito, ser respeitado pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pela sua conduta. Acho que essa foi uma lição que ele deixou, e a de que você tem que ser operoso, trabalhar, estudar e ter um conteúdo, né, moral e intelectual que lhe garante um lugar na sociedade. Ok, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal no youtube.com/FGFIES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.